Fala pessoal, quem fala é Alex, canal Aquaponia Etnos. Espero que esse vídeo encontre todos bem, com bastante saúde, alegria, paz. O canal Aquaponia Etnos tem como objetivo compartilhar práticas que são relacionadas à sustentabilidade, meio ambiente, ecologia, segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar. E o foco principal tem sido a aquaponia, até mesmo porque eu tenho um sistema aquapônico aqui no meu quintal, né, como vocês estão vendo aqui ao fundo. Tem um tanque aqui com capacidade de 8.000 litros d'água. E o sistema de aquaponia, a aquaponia está relacionada a tudo isso que eu disse para vocês. É um sistema sustentável, né? Sistema ecológico, respeita o meio ambiente. Então a gente vê, por exemplo, né, em comparação com a agricultura convencional, a aquaponia e a sua consorte a hidroponia, tem uma economia de aproximadamente 80, 90% de água, né? Porque a água ela fica em recirculação aqui, a gente só repõe a água que se evapora naturalmente, né? Diferente da agricultura que a gente vê ali, né, que se planta no solo. Quando é regado aquelas plantas ali, né, as hortaliças, o solo chupa aquela água, né, e perde-se aquela água, né. Perde-se em partes, né, porque ela foi utilizada para regar as plantas. Mas na aquaponia a água continua aqui em recirculação. O sistema é chamado de RAS, Recirculation Aquaculture System. Mas além disso, né, dessa economia, né, de ser sustentável, de ser vamos dizer, ambiental, né, positivamente, né, do ponto de vista ambiental positivo, né, também é um sistema, né, maravilhoso em termos de segurança alimentar e nutricional, porque traz para a gente, né, para nossa mesa, uma coisa que é produzida no nosso quintal, proteína do animal, né, do peixe, também hortaliças frescas, né, que fazem um bem incrível para a nossa saúde, né, trazendo melhoras aí, né, pois é completo, né, cheio de vitamina, de antioxidantes, de fibra, enfim, todo mundo sabe as vantagens que as hortaliças têm para a nossa saúde, né, e a nossa soberania alimentar também, né, enfim, a aquaponia é um sistema maravilhoso, fantástico, né, é um sistema integrado, uma técnica que combina a aquicultura com a hidroponia, né? Então, falando de aquicultura, é a criação de organismos e seres aquáticos, que são criados no sistema aquático, né? E a hidroponia é o cultivo de hortaliças direto na água, sem a utilização do solo, né? Então, esse é o significado da palavra aquaponia. Quem assistiu o meu último vídeo aí, sabe que eu tive um perrengue, né? Um problema que vamos dizer que foi desnecessário, né, mas aconteceu. O problema que eu tive aqui no meu sistema foi que eu procrastinei, né, eu não fiz o extravasor, mais popularmente conhecido como ladrão, né, que é aquele caninho que a gente coloca ali na parte superior do tanque, né, dos reservatórios, em caixa d'água mesmo. No caso dos tanques de piscicultura, né, a gente tem que ter isso, por quê? Porque aí evita, né, que os peixes então possam, né, no transbordo cair para fora, né. E eu acabei, né, utilizando uma prática manual, né, eu pegava e drenava com uma mangueira essa água, né, quando o tanque estava quase cheio. E num dia eu esqueci essa mangueira aí, quase perdi toda a água do meu tanque. Foi um problema desnecessário, porque eu fiz o transbordo, o ladrão, né, pro transbordo depois, né. Não durou nem 5 minutos, né, pessoal. Então, que vacilo, né, sério mesmo, né, que vacilo da minha parte. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte, eu não perdi nenhum peixe. Então, desse ponto de vista aí, né, tá ok. Todos os peixes estão bem, né. Eu repus a água aqui, com água da rua e com água da chuva, porque estava chovendo muito naquela época, né, que aconteceu isso. Choveram 4 dias seguidos aqui, então essa foi a minha sorte. Gastei bem menos água do que gastaria se não tivesse chovendo, né. Sem contar que a água da rua tem cloro, né, eu até falo no vídeo que o cloro quase sufocou meus peixes, mas enfim. O maior problema foi que o que aconteceu foi o seguinte, a água que estava aqui, aquela água que se perdeu, né, com esse vacilo que eu dei, ela perdeu os nutrientes que estavam nela, né, os nutrientes que estavam na água foram embora, então eu repus a água, então agora eu vou ter que repor os meus nutrientes, porque às vezes as pessoas pensam que a aquaponia é um sistema, um negócio fácil, né, um sistema que é assim, muito fácil de se mexer, de se manipular, né. Não vou dizer que é difícil, pessoal, não quero desanimar ninguém, mas é necessário a gente fazer suplementação. Se a gente quer plantar, né, quer ter hortaliças que cresçam bonitas, viçosas, é realmente necessário a gente fazer suplementação, principalmente de alguns nutrientes, né, micronutrientes, macronutrientes, que a gente sabe que tem carência na aquaponia, né, principalmente falando do ferro, do cálcio, do potássio,
do magnésio, né? Então esses 4 aí a gente precisa procurar uma forma orgânica, né, de fazer uma suplementação. Isso não faz com que a aquaponia deixe de ser um sistema sustentável, orgânico, né? Porque aí está parecendo que é a hidroponia, porque na hidroponia a gente utiliza aqueles sais, né, que se compra na internet, não tem peixe no sistema, mas somente água em recirculação, e aí as pessoas elas colocam os sais, né, ou já um produto pronto, né, que é o Flex azul e o Flex vermelho, e ali já tem tudo o que for, né, falando aí se tratando de micro e macronutrientes, já está tudo ali, né. É só depois ver as plantas crescerem, né, tomar cuidado ali com praga, né, tem alguns cuidadozinhos básicos ali, mas sucesso é garantido. Já na aquaponia não, a gente tem que fazer a suplementação. Então eu tive que fazer a suplementação e além da suplementação, eu tive também que fazer o tratamento preventivo, né, que eu sempre costumei fazer e eu acredito que esse aí é o sucesso da saúde dos meus peixes, né. Quais são os preventivos que eu uso aqui? É o sal de cozinha mesmo, né, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente utiliza para salgar a nossa comida em casa, nosso churrasco. E também o probiótico, né? O probiótico que eu utilizo aqui é feito com Yakult. Esse mesmo que vocês estão vendo aqui, ó. Que legal, ó. Esse Yakult que você, né? Todo mundo já tomou esse Yakult, né? Tem um que tem 40 bilhões de lactobacilos, né? Esse aqui é o mais comum, né? Mas o probiótico que eu uso é esse. Eu faço ele, né, não jogo, tem gente que joga ele direto na água do peixe, né, porque muitos piscicultores, aquaponistas utilizam, né, porque faz muito bem para o peixe, eu vou explicar daqui a pouco. Eu faço, né, com o leite, eu fervo um litro de leite, e aí depois eu espero a temperatura do leite ficar morna, coloco o Yakult, mexo, deixo descansar, depois coloco numa garrafa PET, enrolo com um pano ou uma sacola preta e deixo descansar, né, para fazer a fermentação por 12, 24 horas. Aí depois desse período já está pronto. Beleza, pessoal. Então eu tive que refazer a minha suplementação, né? O ferro eu já coloquei, porque o ferro eu tenho aqui, eu mesmo faço, né? Eu utilizo água, uma quantidade de enxofre e deixo barrinhas de ferro, prego, né? E deixo descansar por algumas semanas e aí depois a solução já está pronta. Só coar e colocar no tanque. Cálcio eu utilizo gesso. Potássio eu utilizo banana, né? Casca de banana. E são coisas bem artesanais, né? Eu tô falando elas para vocês por quê? Para mostrar que é tudo feito de forma bem orgânica, né? Sem procurar química para fora, entendeu? Sem comprar nenhuma química, porque a química não faz bem para os peixes. Inclusive farinha de osso eu também costumo pôr um pouquinho com casca de ovo, né? E ácido fosfórico também. Enfim, soluções que a gente encontra na aquaponia, né? Que a gente vai aprendendo pouco a pouco. E falando dos preventivos, né? O sal de cozinha e o probiótico, para mim, foi um divisor de águas. Desde que eu comecei a utilizar os dois, né, aqui na minha aquaponia, para mim, pessoal, zeraram os problemas aqui de saúde com os peixes. Eu nunca mais tive sequer um peixe com problema de saúde. Isso eu falo desde 2020 aproximadamente, né? Eu tinha ficado um tempinho sem mexer com aquaponia, foram alguns meses, mas foi pouquíssimo tempo, né? Porque a aquaponia é uma coisa que a gente costuma dizer entre nós aqui, né? É um caminho sem volta. É viciante, uma vez que você começa, para você parar depois, é muito difícil. Você começa com uma caixa d'água de 1000 litros, aí depois você quer ampliar para 2, depois você quer um tanque de ferro-cimento, de lona. Quando você vai ver, você só quer progredir, nunca mais parar, né? É viciante, mas é um vício do bem. Mas então, falando a respeito dos probióticos, né, e do sal, o sal ele combate, né, ele tem uma tendência a evitar, né, com que problemas de bactérias venham se reproduzir no tanque, bactérias ruins, né, que são patógenas, e assim os peixes possam ficar doentes. E os probióticos também, né? Os probióticos, falando da saúde humana, né, todo mundo sabe que são micro-organismos vivos, né? Quando a gente insere uma dose de probiótico, a gente está literalmente ingerindo uma dose de bactérias, né? Que são bactérias boas, que agem no nosso sistema trato digestivo. E a gente sabe, né, que o corpo inteiro tem bactérias, né, na pele, na boca, nos genitais, mas a maioria das bactérias se encontra na flora intestinal, né? 70% delas se encontram lá. E quando a gente ingere os
principalmente aí os probióticos, né, que são muitos, né, pessoal? Os lácteos fermentados, tem o miso, tem vários, né? Mas a maioria utiliza lácteos fermentados, né? Iogurte, Yakult. Então quando a gente ingere, a gente está ingerindo bactérias boas que vão ali fazer uma disputa, né? Concorrer com as bactérias ruins e vão trazer melhoras que são incríveis para o nosso organismo, né? O nosso sistema imunológico, para nossa flora intestinal, né? Para a microbiota, que são ali os trilhões de bactérias que existem no organismo, né? Que trazem, né, vamos dizer, inúmeros benefícios para a gente, né? Então a gente vai contribuir com o nosso corpo, né? É até mesmo dito que foi descoberto, né, vamos dizer, os benefícios dos probióticos, né? Quando repararam que os fazendeiros franceses, eles tinham uma saúde melhor e maior longevidade em relação a outras pessoas. E aí então foram pesquisar e descobriram que quase todos os fazendeiros franceses utilizavam os lácteos fermentados, né, que são probióticos, na alimentação básica deles. E então começaram a estudar, né, e perceberam que os probióticos têm são inúmeros os benefícios, né, que eles fazem aí para o nosso corpo, né, de forma geral, até mesmo para a saúde mental, para diminuir o estresse. Não é só para o trato digestivo, né, mas os probióticos eles fazem um bem enorme para o corpo todo, né, para todo o nosso corpo. Então, né, uma vez que a gente entende que faz bem para o nosso corpo, para o nosso organismo, entenderam, né, depois de estudo, né, lógico que a ciência hoje está muito avançada, né, então entenderam também que eles têm uma tendência a fazer bem para os animais também, né. Desde então, né, há muito tempo aí começou a utilizar os probióticos na saúde animal e na saúde dos peixes, né, para a saúde dos peixes. E aí foi então reparado, né, que os peixes começaram a ter melhoras, né, e depois de estudos perceberam que são muitas as vantagens, os benefícios que eles efetuam na saúde dos peixes, né. Eu não vou conseguir falar de memória aqui, né, então por isso que eu vou ler uma colinha que eu fiz aqui, né. Como eu já falei para vocês, né, eles são micro-organismos vivos e na saúde dos peixes eles vão contribuir com a saúde intestinal, eles vão fortalecer o sistema imunológico, eles vão otimizar a digestão, resultando em maior ganho de peso e sobrevivência, vão equilibrar a microbiota, agindo contra bactérias patogênicas e melhorar a qualidade da água também. Então, a gente vê que são só benefícios, né? Somente benefícios. Até mesmo para as plantas, né, do sistema aquapônico, dizem que eles fazem muito bem, né? Contribuem com a saúde das plantas também. Os probióticos são fantásticos, são incríveis. Estão aí disponíveis para o nosso uso, né? Eu vou tomar o meu aqui. Vou dar um golinho pro peixe também. Isso aí, pessoal. Aqui praticamente, como eu falei, eu zerei de problemas, né? Eu já tive problema no passado, quando eu comecei com aquaponia, com doença, né, da boca do algodão, com íctio, que são doenças, né, que basicamente afetam o peixe quando a imunidade do peixe está baixa, quando tem mudança drástica de temperatura, quando eles estão machucados, né, as bactérias se alojam nos machucados ali, a ferida acaba se alastrando e aí as bactérias colonizam o peixe e passa para outros peixes, né? Então eu tive problema já perdi vários peixes com isso. E aí então eu descobri a utilização do sal, comecei a utilizar, os problemas zeraram. Depois eu descobri com o Salada, né, no canal do Salada. Meu muito obrigado para ele. Beleza, Salada? Ele talvez não vai estar ouvindo, né, não vai estar assistindo esse vídeo. Mas eu já deixo aqui, né, de coração o agradecimento para ele, porque ele não cobrou nada para passar essa informação. E aí eu também comecei a utilizar vamos dizer, a minha bebida láctea fermentada feita através do Yakult, o probiótico, né, para os peixes, e eu percebi que eles tinham uma conversão alimentar melhor, começaram a engordar mais, começaram a ficar mais saudáveis, né. O meu sistema antigo não era aqui, era aqui desse lado aqui, né, ali onde eu estou com planos de fazer um outro tanque. Como eu disse para vocês, aquaponia, piscicultura é muito viciante, pessoal, tomem cuidado, hein. Fiquem espertos, fiquem ligeiros, porque o negócio pega mesmo, viu? Depois não vai dizer que eu não avisei. Mas é isso. Desde que eu comecei a utilizar, os meus peixes, né,
começaram a ter uma saúde muito melhor. Nada de doente, tem sequer uma perca, pessoal, com peixe aqui. A não ser por causa do frio severo, né? Porque eu moro aqui na cidade de Várzea Paulista, região de Jundiaí. E aqui pelo menos 2 dias assim no ano tem um frio, né? Uma geada que chega aí do nada, né? Sempre da Argentina, né? Os irmãos gostam de nos enviar umas geadas para cá, né? E aí às vezes o que acontece é que eu tenho algum peixe que perece, né? Nessa mudança drástica de temperatura. Mas se a mudança drástica deixasse ele doente, ele teria mais chance de se recuperar porque ele está fortalecido por causa do probiótico. Mas aí, às vezes, com uma mudança muito drástica, muito forte, ele não resiste e acaba tendo, né, esse problema aí de morrer mesmo, né? Infelizmente. Mas é somente por isso que eu tive perca aqui, né? E alguma vez uma matrinchã pulou fora do tanque, tanto que eu parei com o matrinchã, né? Matrinchã para mim eu não quero mais porque pula muito. Não sei se você que é criador de peixe também já teve essa experiência, né? Mas as minhas matrinchãs pulavam muito, então eu parei, né? Mas era somente por acidentes assim, né? Como eu quase tive a perca de 250 aqui, né? Aí não ia ser por causa de doença, ia ser por burrice mesmo, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Quero agradecer vocês por terem assistido esse vídeo até o final, por terem ficado comigo. Peço que se inscreva no canal, que curta o vídeo, que compartilhe para me ajudar. Isso me encoraja muito a continuar postando outros vídeos, tá bom? Obrigado e até a próxima. Fala pessoal, então aqui como prometido, vou mostrar para vocês como fazer o probiótico com Yakult e leite integral. Então veja bem, eu já fervi o leite. Esse leite agora está morninho, numa temperatura ideal. E eu tenho aqui o Yakult. O que eu vou fazer? Vou despejar esse Yakult aqui, esse leite, vou mexer e vou colocar numa garrafa PET, vou deixar descansando por 12 a 15 horas. Então, veja bem pessoal, agora é só mexer, que a gente está fazendo aquilo que a gente chama de inoculação, né? Os lactobacilos vivos que estavam no Yakult, que foram passados para cá, né? Vão se multiplicar e aí a gente vai ter um probiótico de excelente qualidade para dar para os peixes aqui. Eu vou passar por uma garrafa PET, enrolar com um pano preto, com uma sacola preta, deixar descansando, né, para com que aconteça a multiplicação das bactérias aí por 12, 15 horas mais ou menos. E é só isso. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a quantidade que eu dou, tá bom? Porque agora vai demorar um pouquinho, né, até a fermentação, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, obrigado por ter ficado até o final aí.